Olá, meus queridos, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes nessa live ou até mesmo aqueles que vão nos ouvir posteriormente. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. É uma leitura bíblica que eu quero compartilhar contigo e eu creio que Deus com certeza vai falar ao seu coração. Então, o tema que o Senhor me deu para esta mensagem é: nunca é tarde para quem segue o Mestre. O texto vai nos dizer que Jesus estava em um determinado lugar e o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando princípios e valores para os seus discípulos. Ele estava em um lugar um tanto quanto deserto, mas o texto vai nos dizer que o Senhor está com uma multidão já faz 3 dias. Veja, Jesus está na qualidade de professor, de mestre, Jesus está ensinando e a multidão está seguindo Jesus na qualidade de alunos. Eles estão ali para aprender acerca de Jesus. Primeira coisa que eu quero ressaltar, que eu quero destacar neste dia de domingo é o seguinte: não há limites para quem quer aprender. Quem quer aprender sempre dará um jeito de buscar o conhecimento. Veja, Jesus está em um lugar um tanto quanto deserto, mas uma multidão está ali para ouvir o que Jesus tem para ensinar para eles. Pois bem, enquanto eles estão ali aprendendo com o mestre, o texto de Marcos vai nos dizer que o que aconteceu? Os mantimentos, os alimentos que a multidão tinha levado nas suas bolsas, os alimentos acabaram. Não é para menos, são 3 dias, é um intensivão que eles estão tendo com Jesus. Acaba. Então ali os mantimentos, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Mestre, já é tarde. Eles olham para o horário e contabilizam que são 3 dias que a multidão está com o Senhor. Eles falam, já é tarde. E os mantimentos da multidão já acabou. Então eles falam para o Senhor assim: despede a multidão porque já é tarde. Então eles estão olhando para a dificuldade que a multidão pode enfrentar por conta de estar ali seguindo o mestre. Então veja, nunca é tarde para quem segue o mestre. Primeira coisa, por que nunca é tarde para quem segue o mestre? Porque o mestre sempre tem uma direção. Quando você está seguindo os passos do Senhor Jesus, ele sempre vai dar uma direção para você. Não é religião, é Jesus. Ele sempre vai dar uma direção para você. Então Jesus deu uma direção para aquela multidão. Jesus olhou para os discípulos e disse: o que é que a multidão tem aí? Alguém diz: olha, existe 5 pães e 2 peixes, 7, o número da perfeição. Então, Jesus fala, exatamente com esses 7 elementos que vocês vão alimentar esta multidão. Só que os discípulos começam a indagar Jesus e eles falam assim: Senhor, para alimentar a multidão é necessário que haja 200 denários. Veja, eles fazem um cálculo preciso e não há nenhum erro nisso, mas o texto vai nos dizer que eles estão fazendo uma cotação de algo que eles não têm. Eles não têm 200 denários para que possa alimentar a multidão, mas eles estão fazendo esta cotação. E Jesus vai dar uma direção dizendo: não é com 200 denários que vocês vão alimentar a multidão. É com os 5 pães e com os 2 peixes. Nunca é tarde para quem segue o mestre. Segundo ponto, porque nunca é tarde para quem segue o mestre. Porque o mestre, ele sempre dará uma estratégia. Vocês sabiam que a maior possibilidade de vitória não está nos recursos propriamente dito, mas está nas estratégias. Tem tantas pessoas que têm uma série de recursos para fazer uma série de coisas, mas não conseguem sair de onde estão. Por quê? Porque falta-lhes estratégia. Então Jesus dá uma estratégia para os discípulos. Qual é a estratégia? Jesus pede para que os discípulos acalmem a multidão, põe a multidão para se assentar sobre a grama, sobre a relva,
e pede para que a multidão seja organizada em grupo de 100 e de 50 pessoas. Qual é a estratégia que Jesus dá? Organização. Deus nunca vai fazer nada na minha vida e na sua vida se nós não nos organizarmos para isto. Nós precisamos nos organizar para viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nunca é tarde para quem segue o Mestre. Por que nunca é tarde para quem segue o Mestre? Porque o Mestre sempre terá provisão. O que significa provisão? Significa que aquilo que é pouco para mim, quando é colocado nas mãos de Deus, quando é colocado sobre a direção de Deus, o pouco vira muito. Então isso é uma provisão da parte de Deus para a vida dos discípulos e da multidão que ali está. Então o texto vai nos dizer que quando Jesus recebe os 5 pães e os 2 peixes, Jesus levanta para o alto, agradece ao Senhor e Jesus multiplica os pães e os peixes. E a provisão que eles precisavam acontece exatamente por conta disso. E aí o texto vai nos dizer que são 5.000 homens que são alimentados, sem contar as mulheres e as crianças. Por quê? Porque nunca é tarde para quem segue o Mestre. Quem segue o Mestre sempre terá direção. Nunca esqueça disso. Quem segue o Mestre sempre terá estratégias. E quem segue o Mestre sempre terá provisão. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus e que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, até uma próxima live, se assim o Senhor nos permitir.